Chegamos agora no benchmark, né? A gente vai supor que não existe a informação assimétrica. Então, como não existe o problema da informação assimétrica, a solução vai ser first best. E a solução ótima de first best aqui é você fazer benefício marginal igual a custo marginal. Tá? Então, a gente, né, se você quiser dizer, olha, o que o principal tem que fazer, né? Como não existe informação assimétrica, ele sabe se o agente que está sendo contratado ele é bom ou é um agente ruim. Então, se for um agente bom, o que o principal vai fazer? Ele vai especificar no contrato uma quantidade a ser produzida, que é esse que é barra embaixo estrela, que está aqui. Tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Esse que é barra estrela, que é barra embaixo estrela. Na etapa que vai ser o agente tipo θ barra embaixo, ou seja, custo marginal baixo, o agente bom. Você vai especificar uma quantidade a qual o benefício marginal é igual ao custo marginal. Então, você já encontra a solução para as quantidades. Porque se o agente for ruim, se aplica a mesma regra, só que o custo marginal é diferente. Tá? Então, você vai aplicar a mesma regra para os dois, o benefício marginal é igual ao custo marginal, e a quantidade ótima que cada tipo vai ter que produzir. Aí você tem aqui o que nós chamamos os valores sociais. Você tem ali, né, o benefício do principal. Quando ele entra numa relação contratual com o agente bom, esse agente bom vai produzir uma quantidade. Tá? Então, a gente tem que entender o que é isso aqui, né? Vamos fazer aqui. Para o agente bom, né? Você especifica essa quantidade aqui a ser produzida. Isso gera para o principal um benefício. Mas ele tem que pagar, né? Vai ter uma solução ali. Então, aqui você tem a utilidade do principal. Porém, você tem que somar aqui a utilidade do agente, né? Que ele vai receber uma transferência, que é essa que foi acordada, e vai incorrer num custo, um custo total de produção. Isso aqui é a utilidade do agente. O fato é que, como você tem essa quase linearidade aqui nas funções de utilidade desenvolvidas, as transferências se cancelam. Então, do ponto de vista social, que é quando você soma todos os benefícios líquidos de todos os agentes envolvidos na economia, você fica apenas com o benefício do principal menos o custo do agente. Eu ainda coloquei aqui um custo fixo, né? Mas isso aqui você pode tirar. Tá? Depois, eu suponho que isso aí é zero. É por isso que a gente vai chamar isso aqui de valor social. Chamar de W, né, de welfare, valor social, quando você entra no contrato com o tipo bom, na solução do problema. Tá? De forma similar, você tem o valor social quando você entra numa relação contratual com o tipo ruim, né, que é o que tem um custo marginal mais alto. Tá? Como é que você vai desenhar aqui o contrato ósseo? Muito simples. Você vai aplicar a regra. Olha, não existe informação assimétrica. Então, eu sei com quem eu estou lidando. É o tipo bom. O que você vai fazer? Vai estabelecer uma quantidade a ser produzida tal que o benefício marginal é igual ao custo marginal do agente tipo bom. Oi? O teto barra de cima não é ruim? Ah, sim, desculpa. Tem razão. Teto barra embaixo. Agente bom. Vou colocar aqui.
Beleza? Aí você determina a quantidade ótima aqui, né? Aqui você resolve essa equação e encontra a solução. Agora, você tem que especificar também o quanto você vai pagar para esse agente. Se você está pagando, o seu interesse é pagar o mínimo possível, não é? Pagar o mínimo possível. Então, quanto é que você vai pagar para ele? O custo de produção. Tá? Então, você tem o contrato que você vai oferecer para o agente bom. Esse contrato diz o seguinte, olha, o contrato que eu ofereço para você é o seguinte, você vai ter que produzir essa quantidade que está aqui no contrato. E eu vou te pagar, você vai produzir isso aqui e eu vou te pagar isso aqui. Você faz a mesma coisa para o agente ruim. Esse aqui é um contrato que você oferece para o agente ruim. O conjunto desses contratos é o que a gente chama de menu de contratos. É como se fosse um menu de restaurante, né? Que você tem os vários pratos e você escolhe, não é isso? Só que aqui o agente não vai escolher, né? Porque o principal não vai simplesmente abrir o cardápio na frente dele, né? O menu, e dizer qual que você escolhe. O principal faz isso quando ele não conhece o tipo, mas aqui no nosso benchmark ele conhece, ele sabe que é, então ele já leva o prato pronto para o freguês, né? Que vai ser o agente. Tá? Essa é a diferença. Tá claro isso? Sim. Beleza. Então, o que eu estou dizendo aí é que os valores sociais dessas quantidades são essas coisas aí, tá? Aí tem um teorema, primeiro teorema, com o qual a gente já se defronta. Deixa eu fechar isso aqui fechar isso aqui, não vai precisar. Esse aqui é o programa. A gente está vendo aqui seleção adversa, contrato ótimo com a informação completa. Então, aqui nós estamos aqui, tá? Já vou fechar. Esse aqui é o livro. Só para situar vocês, capítulo 2, onde é que a gente está? Modelo básico. Já estamos aqui no 2.2. O contrato ótimo com informação completa. Ok? Então, temos o primeiro teorema. Aqui, ó. O valor social da produção, quando o agente é bom, é maior do que o valor quando o agente é ruim. Então, socialmente, você tem uma relação contratual entre dois indivíduos na economia. Tem o principal e tem o agente. Então, você tem aqui o principal. E tem aqui o agente. Tá? Então, aqui é uma economia. Esse principal ele tem um benefício e tem a desutilidade que ele pagou, e o agente tem um benefício, né, que vai ser o salário recebido, e tem uma desutilidade que é o custo. Só que aqui você tem uma mera transferência, isso vai se cancelar, e o valor social, então, ele é simplesmente benefício menos custo. Cara, assim, é benefício menos custo. Tá? Só que você tem um valor social para cada tipo. Né? Porque você tem um tipo bom e tem um tipo ruim. Tá? E tem o do tipo bom. Esse é um pouco mais aqui. Custo marginal mais alto. A barra em cima é sempre o custo marginal mais alto, ou seja, é o tipo ruim. Tá? O que o teorema está dizendo é que o valor social do tipo bom na solução do problema, com informação completa, é maior do que o valor social do tipo ruim. Então, quando o principal contrata o agente bom, ele vai produzir
é uma quantidade. Isso gera um benefício para a sociedade e se materializa na receita de venda do principal. E a sociedade incorre em sacrifícios que são incorridos pelo agente contratado. Então, a diferença entre esse benefício e o custo é um excedente líquido social, que é o que a gente está chamando aqui de valor social. O fato é que, quando o agente é mais eficiente, o excedente líquido é maior. Tá? Ele contribui mais para os ganhos sociais de troca, ou excedente social, do que o agente menos eficiente. É isso que o teorema está dizendo. Tá? E a demonstração é simples. Você sabe que a quantidade ótima, desenhada para o tipo bom, eu já estou usando a linguagem da teoria dos incentivos, desenhada, tá? Porque tudo isso aqui é um desenho de mecanismo, é um mecanismo de design. Tá? Ele é o argumento que maximiza a função objetivo do principal, que é esse aqui, ó. Não, desculpa. Do ponto de vista social, né? Do ponto de vista social, você maximiza benefício menos custo. Se você fosse, né, um agente benevolente, né, que você escolhesse aqui a alocação ótima social, né? Um agente onisciente que está maximizando o bem-estar social, você vai maximizar isso aqui. Benefício social menos o custo social. Então, a solução do problema é essa variável com esse valor que é barra embaixo, estrela. É o argumento que maximiza essa função. Então, na solução do problema, a função objetivo tem que assumir o seu valor máximo, não é isso? Qual que é o valor que a função objetiva assume na solução do problema? É só pegar a função objetivo e substituir. Aqui eu estou no caso do agente bom, né? Tá? Agente bom, teta barra embaixo. Vou até fazer assim, ó. Vou até marcar aqui, ó, para vocês enxergarem que é o tipo bom, tá? Que é justamente isso aqui, ó. Aí você tem benefício menos custo. Tá? Ora, se você substituir na sua função objetiva qualquer outro valor de quantidade, por definição de máximo, né, essa função objetiva avaliada numa outra quantidade qualquer, que seja factível, tem que dar um valor mais baixo do que aquele valor atingido pela solução, não é verdade? A gente vai avaliar a função objetivo na solução para o tipo ruim. Então, se você avaliar a sua função objetivo em outra quantidade, mas não qualquer outra, vamos avaliar nessa solução para o tipo ruim. Na função objetivo do tipo bom, você vai ter que ter essa desigualdade, por definição de máxima. A gente sabe que o θ barra em cima é maior do que o θ barra embaixo, maior que zero, né? Tá? É maior. Como você está subtraindo, então menos θ barra embaixo é maior do que menos θ barra em cima. Então, eu vou aplicar essa desigualdade aqui, ó. Isso vai ficar maior, aí eu vou repetir o primeiro. Aqui tem menos θ barra embaixo que barra em cima. Isso aqui é maior do que menos θ barra em cima, que é barra em cima, porque que é barra em cima é positivo, né? A quantidade é positiva. Vale a pena supor isso, né? Então, o que acontece? Isso que está aqui, ele é o valor social do tipo ruim. Temos um outro teorema, tá na página seguinte, que diz isso aqui, ó. A produção ótima do agente bom, agente eficiente, é maior do que a produção ótima do agente ruim. Ou seja, o que é barra embaixo na solução é maior do que o que é barra em cima. De quem é bom, você exige uma produção maior. Tá? Então, você exige mais de quem é bom. Tá? Então, de fato, isso é fácil de ver.
basta você desenhar aqui no gráfico o benefício marginal do principal, que é o S', né? O benefício marginal é decrescente. Então, a gente faz essa curva meio arroxeada aí, tá? O benefício marginal. Aí você tem o custo marginal baixo e o custo marginal alto. No first best, a solução para o tipo bom é você fazer benefício marginal do principal, que é a curva S' de Q, igual ao custo marginal do agente bom, que é o que tem o custo marginal mais baixo. Tá? Que é isso aqui, né? Vou fazer aqui. Que a gente pode escrever com mais calma em cima. Aqui, ó. Aí você tem o agente bom. É esse carinha aqui, ó. Custo marginal mais baixo. Então, você faz o custo marginal desse cara aqui igual ao benefício marginal do principal. A solução é aqui. E a solução para o tipo ruim, esse aqui é o ruim, você faz a mesma coisa, né? Benefício marginal é igual ao custo marginal, só que o custo marginal aqui é mais alto. Então, como o benefício marginal é decrescente, a quantidade para o agente ruim tem que ser menor do que a quantidade para o agente bom. Isso. Então, olha só. Aí tem uma observação aqui. Se o valor social do tipo ruim, que é o barra em cima, né, é maior ou igual a zero, então, evidentemente, você deve implementar a quantidade que ele vai produzir, porque pode ser um valor social menor, mas ele é não negativo, então socialmente vale a pena. Então, a gente vai supor que o valor social da produção do tipo ruim ou tipo ineficiente ainda assim é não negativo. Tá? A gente vai supor isso. Muito bem. Agora, a gente tem que começar a entender quais são as restrições para o principal desenhar o contrato. Quais são as restrições? Em primeiro lugar, a gente tem que supor que o agente tem uma melhor alternativa fora desse mundinho do contrato aí, né? Então, essa alternativa fora do contrato, a gente chama de opção externa. Né? Para simplificar, a gente vai supor que o valor da opção externa é zero. O que pode ser a opção externa? Pode ser o melhor salário alternativo. Tá? Por que você normaliza como sendo zero? Porque o relevante em toda essa história que nós estamos vendo aqui é o excedente da transferência sobre o seu salário alternativo. Tá? Então, você está determinando, na verdade, o quanto a mais você vai pagar para o agente do que o seu melhor salário alternativo. Então, esse quanto a mais pode ser zero, ou seja, você paga exatamente o custo de oportunidade dele, ou pode pagar mais, né? Não chamar isso de renda informacional. A gente viu a função de utilidade do principal, que é isso aqui, né? E a função utilidade do agente, que nós estamos chamando de U. Só que aqui eu vou colocar a dependência com relação ao parâmetro. Tá? Isso aqui é a transferência menos o custo. Tá? Aí, dependendo do tipo, né? Isso aqui pode ser teta barra embaixo ou teta barra em cima. Custo marginal mais baixo, custo marginal mais alto. Tá? Então, a notação, né? É V e U. O agente ele tem uma opção externa. A gente está normalizando o valor da opção externa como sendo zero. Então, você, para fazer com que o agente pelo menos fique indiferente entre participar ou não do contrato, tanto o tipo bom como o tipo ruim, já que o tipo ruim também tem valor social, você quer que os dois participem. Então, você tem que desenhar um contrato que faça isso aqui, ó. Para o tipo bom,
a utilidade que esse cara recebe tem que ser pelo menos tão boa quanto o valor da opção externa que a gente está normalizando como zero. E a utilidade do agente ruim também tem que ser maior ou igual a zero. Só que, por simplicidade, a gente supôs que essas utilidades eram lineares, né? Então, o que é isso aqui? A transferência menos o custo. Maior ou igual a zero. E a mesma desigualdade, só que para o tipo ruim. Põe a barra em cima, né? Tá? Isso aqui é o que nós chamamos de restrição de participação. Participation constraint. Mesmo no benchmark, sem assimetria informacional, o principal desenhar o contrato, já que o agente ruim tem valor social, ele tem que considerar nas suas restrições as restrições de participação. Porque senão o agente não vai aceitar participar do contrato. Ele vai preferir a opção externa. Tá? Então essas restrições surgem naturalmente aí, a gente tem que considerá-las. Ok? São chamadas restrições de participação, e nas notas de aula eu mantenho o acrônimo PC, que é o que está no livro, Participation Constraint. Para implementar os níveis de produção ótimos, o principal pode fazer a seguinte oferta, do tipo take it or leave it, pegar ou largar, né? Que é o seguinte, ora, não existe assimetria informacional, então ele sabe com quem ele está lidando. Se for o tipo bom, o que o principal faz? Ele oferece um pagamento que cobre exatamente o custo de produção dele, que é esse T estrela barra embaixo. Tá? Dado exatamente pelo custo de produção incorrido pelo agente bom. Ele vai deixar ele zerado, vai deixá-lo indiferente entre participar ou não. Se for do tipo ruim, o teta barra em cima, ele vai pagar o custo de produção dado, né, que o agente ruim tem. O custo marginal do agente ruim é maior, mas a quantidade que ele produz é menor. Então, pelo menos por enquanto, não tem como você dizer se ele paga mais para o tipo bom ou paga mais para o tipo ruim. Tá? Ok? Então, o contrato ele é oferecido assim: pegar ou largar, é isso aqui, né? O segredo é deixar os dois agentes indiferentes entre participar ou não, porque o principal conhece o tipo, né? Então ele tem esse poder de barganha. Em qualquer caso, está escrito aqui, né? É uma estratégia fracamente dominante para o agente aceitar a oferta. Fracamente dominante por quê? Porque pelo menos ele fica indiferente com relação à sua melhor alternativa. Tá? Nos modelos econômicos, por simplicidade, quando a gente fica indiferente entre transacionar ou não, a gente supõe que ele transaciona. Todo ganho social é apropriado pelo principal, na forma de lucro privado. Porque o agente aceitou contratar, né? Assim, o agente bom aceitou o contrato, mas ficou zerado, né? O agente ruim também aceitou o contrato e ficou zerado. Então, se tem algum excedente social aí, ficou nas mãos do principal. Tá? O contrato ótimo de informação completa, portanto, é esse aqui, ó. O contrato ótimo é esse aqui, ó. Tem aqui, né? Se o agente for bom, é o teta barra embaixo, o contrato ótimo especifica que ele vai receber um salário que cobre o custo de produção dele e vai produzir essa quantidade ótima aqui, que é determinada igualando o benefício marginal com o custo marginal. E se o agente for ruim, ele também vai receber um salário que cobre exatamente o seu custo de produção e tem que produzir essa quantidade que também iguala o benefício marginal do principal, só que agora ao custo marginal do agente ruim. Sob informação completa, o principal conhece o tipo do agente, né?
Então, ele resolve um problema para cada tipo, né? Ele maximiza a utilidade dele. O principal vai desenhar um contrato específico para um tipo θ qualquer. Então, ele vai maximizar o payoff dele, né, que é a utilidade, o lucro dele é benefício menos o pagamento que tem que fazer. Sujeito à restrição de que a utilidade do agente contratado tem que deixá-lo pelo menos indiferente entre participar ou não, né? Tem que ser igual a zero. Para cada tipo θ, você vai maximizar isso aqui, sujeito à restrição, que transferência menos θQ tem que ser maior ou igual a zero. O que você vai fazer é fazer o T exatamente igual a θQ e substituir aqui, ó. Portanto, o problema se reduz a maximizar S de Q menos θQ para cada tipo θ. Isso só em Q, né? Então, você deriva isso aqui, benefício marginal menos custo marginal igual a zero. Portanto, você vai fazer benefício marginal igual ao custo marginal para cada tipo θ. Se for θ barra em cima, põe barra em cima. Se for θ barra embaixo, põe a barra embaixo. O caso benchmark, a gente deu aí uma solução mais ou menos econômica, né, usando o argumento verbal. Vimos uma solução analítica, né, pela maximização da utilidade. Vamos ver uma solução gráfica. Então, é um outro jeito de chegar ao mesmo resultado. Bom, vamos ver agora a solução gráfica. Recorde que a utilidade do agente ela é a transferência menos o custo linear. Então, aqui a gente vai desenhar o mapa das isoutilidades. Vamos ver esse primeiro aqui, tipo bom. Tipo bom. O que é utilidade? Utilidade é esse aqui, ó. Depende do contrato, está parametrizado pelo tipo. É o pagamento menos o custo. Tá? Tipo bom. Então, você tem aqui o custo marginal mais baixo. Você vai fazer as curvas de nível dessa utilidade aqui, ó. Então, você vai fazer isso aqui igual ao barra embaixo, um valor fixo, a uma constante. E vai desenhar essa função aqui, que é o que nós chamamos isoutilidade de nível U barra embaixo, né? No plano transferência contra quantidade, que é o que está aqui. Então, a transferência, o que ela vai ser? Ela vai ser uma constante mais custo, que é uma função linear da quantidade. Então, é uma constante mais uma parte homogênea, ou seja, uma coisa do tipo A mais BX, é como se fosse uma reta assim, ó. A mais BX, uma reta crescente, tá? Que são essas retas que estão desenhadas aqui em cima, tá? Aqui você vai desenhar a curva de nível zero. O barra é igual a zero. Então, o termo constante, né, o intercepto no eixo y das transferências, aqui, ó, é zero. Se for zero, fica a reta que sai da origem. Θ barra embaixo Q, que é justamente essa reta que está aqui, ó. É a curva de nível zero. Essa curva aqui, ó. Agora, se você quiser aumentar a utilidade do agente, o termo aditivo, o termo constante, o barra embaixo, tem que subir, né? Aí o intercepto vai subir, né? Então, aqui é o barra positivo, o barra embaixo positivo, você está subindo. Então, as curvas de isoutilidade do agente bom, elas são linhas retas, tá, que são crescentes, e crescem na direção noroeste, para cima. Ok? Para o agente ruim, é a mesma coisa. A única diferença é a inclinação, porque a inclinação, que é o custo marginal do tipo ruim, é maior do que o custo marginal do agente bom. Então, a inclinação é maior. Por isso que fica aqui uma reta com a mesma configuração gráfica, só que mais em pezinha, que é esse aqui, ó.
E tal como para o agente bom, as curvas de isoutilidade do agente ruim crescem para cá, ó. Para cá, tá? Então, é isso que está desenhado aqui no caderno. Vamos ver agora o que ele vai fazer com isso. Note que as curvas de isoutilidades para os diferentes tipos cruzam-se uma única vez. Então, vamos pegar, por exemplo, a curva de isoutilidade do tipo ruim de nível 0. Vamos pegar essa curva aqui, ó. Está em roxo, né? Vamos destacar ela aqui, ó. Veja que esta curva aqui de inutilidade de nível 0 do tipo ruim cruza uma única vez cada uma das curvas de inutilidade do tipo bom. Aqui cruza aqui, essa cruza aqui. Se eu tivesse desenhado uma outra curva aqui em cima, ó, de inutilidade do nível bom, também, a um outro nível positivo, cruzaria também uma única vez essa curva aqui. Tá? O que eu estou falando aqui no PDF é exatamente isso, só que eu fixei, por exemplo, a curva de inutilidade positiva do tipo bom, o barra embaixo positiva, essa vermelha que está aqui, ó. E desenhei o mapa de inutilidades do tipo ruim, que são as curvas em roxo. Cada uma das curvas em roxo cruza essa específica linha vermelha, o barra embaixo positiva, uma única vez. Tá? É essa propriedade que nós chamamos propriedade do cruzamento único, ou Single Crossing Property, ou propriedade de Spence-Mirrlees. Então, a gente desenhou os mapas das curvas de nível de cada um dos agentes, tá? Um de cada tipo. Vamos fazer a mesma coisa para as curvas de nível da utilidade do principal. A utilidade principal é isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui igual a um certo nível V, fixo. Tá? Então, como é que é a curva? Né? Você vai colocar no plano transferência contra quantidade. Então, você vai isolar a transferência. Ela vai ser igual a aqui fica igual a V, né? Passo para cá. Fica S, Q menos a constante. Isso aqui é uma constante. Tá? Menos uma constante. Como se essa constante for zero, esse termo some e você tem o gráfico da função S. É o gráfico da função benefício, que é justamente o nível V igual a zero. Se a constante for positiva, tá? Por exemplo, aqui, ó, o que você tem que fazer? Subtrair essa constante V da função S. Então, você pula para cá. Então, o lucro do principal aumenta vindo para baixo. Tá? Tal como a gente aprendeu lá, né, em micro 1, né, você tem as coisas de diferença, elas aumentam vindo para cá. É o mesmo raciocínio, só que a situação aqui ela está uma situação diferenciada. Ok? Então, já temos uma compreensão de como se comporta um mapa das isoutilidades de cada agente e o mapa dos isolucros do principal. E agora a gente pode partir para uma solução gráfica. Você sabe que você vai reduzir o excedente do agente ao menor nível possível, que é zero. Então, você vai fixar as curvas de isoutilidade de nível zero de cada um dos tipos, que são essas curvas em vermelho aí. O barra em cima igual a zero e o barra embaixo igual a zero. Tá? Então, essa primeira que está aqui, ela é, vou colocar aqui, né? Ela vai ser a curva de nível do tipo ruim, né, que tem um custo marginal mais alto e a inclinação maior.
Então, você tem aqui, travou aqui, essa linha aqui, ó. O barra em cima igual a zero. Isso aqui é o tipo ruim. É igual a zero porque você deixa ele indiferente entre participar ou não. Já que você está no benchmark, você pode fazer isso. E aqui você tem a curva de nível do tipo bom de nível zero. Deixa ele também indiferente entre participar ou não. O mapa dos isolucros do principal é assim, né? Cresce indo para cá, né? Assim, não é isso? Então, o que o principal quer? Ele quer ir o mais para a direita possível. Só que ele tem que satisfazer duas restrições. Deixar o agente ruim indiferente. Então, qual a quantidade que esse principal vai escolher para levá-lo na relação contratual com o tipo ruim ao maior lucro possível? Ele tem que empurrar essa curva o mais longe possível. Evidentemente, ele vai parar aqui onde tem a tangência. A inclinação dessa função S, o termo aditivo, a constante subtraindo ali, não vai alterar nada, né? É o benefício marginal. Barra em cima, né? E você vai fazer igual a inclinação dessa reta aqui, ó. Qual a inclinação dessa reta? Olha, essa reta é t igual a θ barra em cima aqui. A inclinação é θ, custo marginal. Agora, na relação contratual com o tipo bom, é a mesma coisa, né? Você vai parar na tangente, que é aqui, ó. E aqui você vai escolher uma quantidade tal, que a tangência dessa linha roxa seja igual à tangente dessa reta aqui. A tangente dessa reta é o custo marginal mais baixo. É a solução gráfica. Então, a gente vai concluir a nossa aula hoje aqui e quarta-feira a gente continua a partir do item 3.